possamos estar também vivendo, né? E é exatamente esse o título da nossa mensagem: devoção com contentamento, a grande riqueza e segurança. E o texto que nós vamos ler, a princípio, encontra-se na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 6 e o versículo 6, vamos ler inicialmente. E assim diz o texto: no entanto, a devoção acompanhada de contentamento é em si mesma grande riqueza. Acredito que todos nós sabemos quanto as experiências vividas pelo rei Salomão, filho do nosso irmão e rei Davi. E Salomão, nós sabemos que ele enveredou por alguns caminhos, por algumas vertentes, e o fez anelando, buscando felicidade. E entre esses caminhos que Salomão buscou viver, e com esse objetivo de encontrar felicidade, ele buscou o caminho da bebida. Salomão buscou o caminho da riqueza. Salomão buscou o caminho dos muitos prazeres. E Salomão também buscou o caminho, e um caminho de sucesso. E também nós sabemos que todas essas coisas que Salomão buscou, com o objetivo de ser feliz, de encontrar felicidade, todas essas coisas elas se tornaram reais. Ele as conseguiu. Ele as viveu. Contudo, quando ele já estava desfrutando de todas essas suas vontades, dessas suas cobiças, ao final, o rei Salomão, ele se deparou com uma triste verdade. E a verdade que Salomão se deparou é que tudo aquilo que ele procurou com muito desejo, com muito afinco, com muito foco, tudo aquilo que ele procurou como fonte de felicidade para seu completo preenchimento de alegria e de felicidade em sua vida, ele ao final verificou que tudo não passava de uma vazia, fútil e medíocre vaidade. Meus queridos, a vida de um cristão, ela não pode se basear numa vida de flagelo e miséria, é verdade. Não é isso que fundamenta a vida de um cristão. E tampouco a Bíblia Sagrada, ela vai afirmar sobre isso. Até porque não é algo pecaminoso objetivar na nossa vida ser feliz, querer ser feliz. Pois, na verdade, um cristão, um verdadeiro cristão, um cristão por ser cristão, ele já deve por si só ser feliz. Na verdade, ele tem que assim se sentir feliz, exatamente por ser um cristão. Porque, querido, se uma pessoa que diz ser cristã, ela não tem tal convicção de felicidade,
Então essa pessoa, ela jamais, em tempo algum, ela conheceu a Jesus Cristo. Ela já pode ter ouvido falar de Jesus, mas conhecê-lo, ter um encontro com Ele, um encontro transformador da sua vida, enxergar quem de fato Jesus é. Então, irmãos, o cristão, ele tem convicção da felicidade em sua vida, exatamente pela certeza de ter a condição graciosa de poder conhecer a Deus como na verdade Deus é. E isso somente ocorre por meio de Jesus Cristo, por meio da fé em Cristo. A felicidade de um cristão é pautada por entender o quanto por Deus ele é amado. E exatamente por ele ser amado dessa forma por Deus, é por isso que ele ama a Deus também. O pastor John Piper, ele fala muito bem sobre isso, quando diz: o nosso problema, preste bem atenção, o nosso problema não é desejar felicidade, não é buscar prazer. O problema é que estamos nos contentando com um prazer muito pequeno, com um prazer muito fraco, um prazer muito limitado. Deus criou você para o maior dos prazeres, para a maior das felicidades, que é conhecê-lo, que é amá-lo, que é ter intimidade com Ele. É o maior prazer, é a maior fonte de felicidade. É nisso que encontramos contentamento. Infelizmente, vivemos de um tempo para cá, e atualmente mais que nunca, num mundo completamente subserviente ao dinheiro, escravo do dinheiro. E a cada tempo que passa, o poder sedutor do dinheiro vem embriagando, vem entorpecendo toda uma geração com o engano da falsa condição de felicidade, da falsa condição de segurança que ele, o dinheiro, pode lhe oferecer. E sendo assim, as pessoas, elas vão se entregando no todo. Elas vão buscando a todo custo. Elas vão buscando em desenfreada ganância. Ainda que esse custo seja o seu casamento, seja a sua família, seja os seus relacionamentos, seja a sua própria vida. E tudo isso, a esse custo, vão buscando para ganharem sempre mais, e assim possam adquirir tudo quanto deseja. Devoção com contentamento, a grande riqueza e segurança. E essa mensagem tem como objetivo exatamente destronar a mentira que a grande maioria das pessoas continua ainda a acreditar. Acreditam que o dinheiro é a forma de aquisição da felicidade.
Quantos já pensaram e continuam a pensar que a verdadeira felicidade está no ter e no poder? E nosso querido irmão, o apóstolo Paulo, ele nos afirma que a devoção com contentamento é grande fonte de riqueza. Ele nos afirma que o dinheiro não traz e nem produz contentamento. O dinheiro não determina uma vida encravada num estado de plena felicidade. A palavra contentamento expressada aqui no texto, ela no grego é autarquia. E esta palavra significa uma suficiência interior, suficiência essa que nos mantém em paz, independentemente das circunstâncias exteriores da nossa vida. Não importa o que aconteça por fora. Ainda que sejam coisas terríveis. Mas esse contentamento, ele é interior. E nada exterior pode afetá-lo. Se de fato, contentamento esse, nós temos. Isso implica, queridos, no entendimento que a felicidade, ela não é consequente do bolso cheio de dinheiro, mas sim de uma vida repleta de devoção, de entrega, de submissão. A felicidade não tem relação com o ter, mas a felicidade tem relação com o ser. A felicidade, ela não advém das riquezas, ela não advém dos bens, do dinheiro, mas de um coração repleto e repleto da presença de Deus. O pastor John Stott, ele faz a seguinte declaração, que o contentamento genuíno não é a autossuficiência, como nós achamos que somos. Autossuficientes. Nós nos bastamos. Mas John Stott declara que não é a autossuficiência, mas a cristossuficiência. Quando Cristo é suficiente para nós em tudo e por tudo. Quando Cristo é o bastante. E Paulo escreve ao seu filho na fé, o jovem pastor Timóteo, e ele o faz advertindo-o sobre falsos mestres esses que estavam perambulando pelas igrejas como mensageiros de mentiras. Estes falsos mestres discordam da doutrina que vem de Cristo. E eles promovem a devoção e discordam também com a devoção com contentamento. Antes, implicam o contentamento em outras coisas. Estes falsos mestres, queridos, que estão cheios por aí, eles não estão interessados na salvação das pessoas, em nenhum momento. O interesse deles é no dinheiro que elas possuem. Estes influenciam aos seus ouvintes para que vejam Cristo como fonte de lucro e de riqueza para as suas vidas. Eles não querem que as pessoas olhem o Evangelho
e vejam Cristo como aquele que promove de fato devoção com contentamento, como fonte de lucro, mas de lucro para as suas vidas. Eles fazem isso a fim de encherem o interior delas com uma felicidade que é fútil, que passa, que é finita. Eles fazem isso para encher o interior dessas pessoas com uma felicidade plena que depende tão somente das coisas exteriores. E sendo assim, o apóstolo Paulo afirma que esta devoção com contentamento nos torna interiormente suficientes de paz, independentemente a quaisquer necessidades e vontades exteriores de nossas vidas. Ou seja, é dizer que Jesus é suficientemente suficiente para a sua suficiência de nossa felicidade. E diante disso eu gostaria de comentar nessa passagem, à luz da palavra, conforme o texto, nessa primeira carta de Timóteo, nesse mesmo capítulo 6, dos versículos 3 ao 10. E a respeito desta inverdade, dessa grande mentira quanto ao dinheiro como provedor de felicidade e segurança, que possamos então, nesse momento, atentar ao que o Senhor diz a todos nós. O versículo 3 ao 6 diz: talvez alguns nos contradigam, mas estes são os verdadeiros ensinamentos do Senhor Jesus Cristo, que conduzem a uma vida de devoção. Quem ensina algo diferente é arrogante e sem entendimento. Vive com o desejo doentio de discutir o significado das palavras e provoca contendas que resultam em inveja, divisão, difamação e suspeitas malignas. Pessoas assim sempre causam problemas, têm a mente corrompida e deram as costas à verdade. Para elas, a vida de devoção é apenas uma forma de enriquecer. No entanto, a devoção acompanhada de contentamento é em si mesma grande riqueza. Então, Paulo aqui nos dá a condição de identificarmos as evidências, as provas dos falsos profetas que praticam o ensino do falso evangelho. A primeira evidência aqui é que esses falsos profetas, eles são arrogantes, eles são cheios de si mesmos. Eles se acham. E eles agem de forma contrária e desarmônica com a fé apostólica. A motivação desses falsos profetas é saciar a sua cobiça, a sua ganância. Quando Paulo rejeitou, inclusive, o sustento da igreja de Corinto, para evitar que aquela igreja viesse acusá-lo de ser um ganancioso. O apóstolo Paulo, ele jamais almejou, ele jamais cobiçou ouro e prata de ninguém, absolutamente de ninguém. O apóstolo Paulo, ele nunca foi pesado a qualquer outra pessoa. O apóstolo Paulo, ele fez tendas com suas mãos
para o seu próprio sustento e inclusive daqueles que o acompanhavam em seu ministério. Para exatamente evitar que alguém pudesse acusá-lo, para a inglória de Deus, para a vergonha do Evangelho, que ele era um usurpador, como muitos aí que existem. Que vivem desse tipo de atividade nos seus ministérios, que dizem eles que foram chamados por Deus. Que dizem eles serem homens de Deus, mulheres de Deus, e que, no entanto, têm usurpado, têm roubado, têm tirado a lã e a gordura das ovelhas do Senhor. Há muitas pessoas que já saíram de igrejas sérias, procuraram outras igrejas. Na igreja séria que congregavam, foram zero à esquerda. Nunca contribuíram. Nunca deram oferta ou dízimo. Mas vão para essas igrejas e lá são ludibriados. E lá passam a dar o dízimo. Lá passam a ofertar os falsos profetas, a satisfazerem suas cobiças, mediante um evangelho que promete coisas que o verdadeiro nunca prometeu e nem prometerá. A segunda evidência nesses falsos profetas é que eles são contenciosos e causadores de problemas. Eles são confusão pura. Eles são dados a brigas. E suas intenções é só uma, é divisão e não união da igreja. A terceira evidência é que esses falsos profetas, eles promovem a vontade do ter e não do ser. Eles oferecem um Cristo para que eles se entreguem a Cristo para ter e não para ser. Eles promovem a ganância e não a piedade com contentamento. Não um ser, um pecador contrito, arrependido e disposto a se submeter ao Senhor e Salvador da sua vida, cheio de alegria, cheio de felicidade e contentamento. O apóstolo Paulo, ele rejeita veementemente esses falsos ensinos, desses mercantilistas imorais da fé. Estes que querem inculcar definitivamente nas mentes do povo que o dinheiro gera felicidade. Mas o apóstolo Paulo diz no versículo 7, afinal não trouxemos nada conosco quando viemos ao mundo, e nada levaremos quando o deixarmos. A riqueza não dura para sempre, meus irmãos. Entre o nascimento e a morte podemos acumular muita ou pouca riqueza. Entre o nascimento e a morte poderemos acumular muito ou pouco dinheiro. Contudo, uma coisa é certa: no último instante, no último suspiro, no último fôlego de vida, haveremos de deixar tudo quanto acumulamos, ou pouco ou muito. Nesse mundo chegamos com as mãos vazias. E deixaremos esse mundo de mãos vazias. Então, assim como a vida do ser humano é rápida, é fugaz, isso também serve para o dinheiro.
Ele existe hoje e amanhã não existirá. E quando um cristão morre, ele se mudará para a eternidade. Porém, no dia do seu enterro, lá no seu velório, lá não vai ter nenhum caminhão de mudança para levar os seus bens. E muito pouco ainda no seu caixão vão ter gavetas para lá colocar suas joias e seus dinheiros, e seu dinheiro. Após a morte, quem é rico deixa de ser rico. Após a morte, quem é pobre deixa de ser pobre. Porque não existe morto rico e nem tampouco existe morto pobre. Muito bem disse Jó: saí nu do ventre da minha mãe e nu partirei. Muitas vezes corremos, muitas vezes nos arriscamos, muitas vezes nos gastamos e desgastamos por tantas coisas que não poderemos acumular para sempre. Vivemos de tribulação em tribulação. Vivemos de agonia em agonia, de sofrimento em sofrimento, de ansiedade em ansiedade. E tudo isso vai consumindo o nosso tempo. E assim não temos mais tempo para quem? Temos mais tempo para Deus. Não temos mais tempo para a família. Não temos mais tempo nem para nós mesmos. Um dia, quando morrermos, nada levaremos. Quando morrermos, tudo deixaremos. Como domingo falei e falo mais uma vez hoje. Lá em Lucas, no capítulo 12, Jesus narra uma parábola sobre o homem rico. Homem esse que havia feito uma estupenda e grandiosa colheita. E assim este homem derrubou os seus celeiros e construiu novos e muito maiores celeiros. E ali os encheu com toda a sua colheita, com todos os seus grãos, dizendo a si próprio, dizendo para dentro de si, dizendo ao seu ego: querido amigo, você guardou muitos bens, você é um grande conquistador, você é muito suficiente. Tudo que você guardou servirá para muitos e muitos anos. Portanto, meu querido amigo, agora vai e descanse, coma, beba, festeje e muito se alegre. E é então que Deus olha para aquele homem e diz: louco. Hoje é sua última noite. É hoje. Não passa de hoje. Hoje você irá morrer. Quem ficará com o fruto, com o esforço do seu trabalho?
E Paulo, queridos, ele quer aqui nos levar à seguinte reflexão e questionamento. Autorreflexão. Autorreflexão. Questionamento na vida dos outros, até pode ser, mas antes na nossa. Primeira pergunta. Você sabe quanto tempo de vida terá? Você sabe? E depois de sua morte, quanto tempo você viverá? Se você viverá eternamente, qual tesouros você tem buscado? Com mais zelo, com mais responsabilidade, com mais afinco, com mais determinação? Quais tesouros você tem buscado para acumular em sua vida em relação à eternidade? Porque tenha em mente que os tesouros que se acumulam na terra, poucos ou muitos, se findam e que ao morrer não irá comigo e nem com nenhum de vocês. Mas os tesouros que são acumulados no céu, nada os destrói e duram para sempre. E grande será o galardão daqueles que são ricos para com Deus. E continua Paulo, o versículo 8 ele diz: portanto, se temos alimento e roupa, estejamos contentes. Paulo quer nos dizer que não precisamos de riqueza para sermos felizes agora. Tendo então o que comer ou o que vestir, isso será o bastante para a nossa felicidade. Buscamos com tanta força, buscamos com tanta loucura muitas coisas, que deixamos de ver o que na verdade nos traz felicidade. E nesse momento, em que meditava nessa palavra, me veio à lembrança as palavras de Jesus quando ele fala em João 4:34. Quando ele diz: meu alimento consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e em terminar a sua obra. Devoção com contentamento. Meu alimento, meu prazer, minha necessidade, minha prioridade, minha responsabilidade é fazer a vontade daquele que me enviou e terminar a sua obra. O propósito da vida de Jesus era fazer a vontade do Pai. E era isso que lhe fazia feliz, contente. A pergunta a nós cristãos:
E nós, cristãos? Filhos também do mesmo Pai. Porque, afinal de contas, como cristãos, fomos adotados por meio de Cristo Jesus. Então, agora, como filhos do mesmo Pai, o que poderá nos dar a condição de felicidade? Nossa felicidade, como cristãos. Nós somos cristãos, amém? Então, nossa felicidade é fazer a vontade do Pai. Agora a pergunta é: tem sido essa a minha e a sua felicidade? Você tem se sentido feliz? Você tem ficado em constante contentamento, independente do que lhe aconteça ao redor? Você tem se comprometido com a obra do reino, em todos os aspectos? Ou se comprometer com a obra do reino em todos os aspectos? Isso é algo pesadíssimo para você. Talvez quando você faça, o faça por obrigação. O seu tempo, os seus recursos, a sua saúde, a sua vida, a nossa vida, ela tem sido colocada à disposição do Senhor acima de tudo. A gente pode dizer amém sobre isso. A gente pode dizer que nós nos sentimos de fato contentes. Deus, Ele é suficiente para a suficiência da nossa felicidade. Ele lhe basta. Ele é suficiente. Aquilo que você humanamente ama mais que tudo, se você perdê-lo hoje, Deus continua sendo suficiente na minha e na sua vida. Via de regra, as pessoas mais felizes não são aquelas que comem camarão. São aquelas comedor de feijão com farinha. Me lembrei agora do pastor Antônio. São os comedores de feijão com farinha. Via de regra, as pessoas mais felizes que existem são essas. São as que comem feijão com farinha. E às vezes tem até um arrozinho. Via de regra, as pessoas mais felizes são aquelas que vão todos os dias para o trabalho e voltam para suas casas em pé num ônibus superlotado. Se nós olharmos em toda a história no mundo, não vamos detectar, porque não existem famílias unidas pelo dinheiro.
Pelo contrário, os inúmeros relatos contam sobre famílias que se destruíram por causa do dinheiro e às vezes por merreca. Por nada, por um carrinho, por uma casinha. E avalie quanto se for uma herança muito maior. Muitas famílias se destruíram por causa do dinheiro. Pai matou o filho, filho matou o pai, esposa matou esposo, marido matou esposa. Por causa do dinheiro. Dinheiro não une. Dinheiro nessa perspectiva como fonte de felicidade, ela destrói. Ele destrói. Há muitos pais e mães, estou aqui colocando tudo no mesmo bojo. Muitos pais passam toda a sua vida acumulando dinheiro e riquezas. E quando morrem, o que deixou para os filhos é motivo de briga, de discórdias e até de morte. Acham muitas vezes os pais que o suor do seu trabalho, e que devem trabalhar, evidentemente, porque nós, pais, somos responsáveis pelo sustento do nosso lar. Mas muitas vezes colocamos o que vamos deixar acima de um legado deixado pelo Evangelho. Tem muitas pessoas que têm corriqueiramente falando sobre isso. Tenho falado sobre isso. Os pais, as mães estão muito mais preocupados com a formação profissional dos seus filhos do que com a sua vida eterna. E assim também vão as pessoas, envolvidas pelas influências do seu lar. Como Cristo fosse só um detalhe. Diante de tudo isso, eu não estou querendo dizer que não seja legítimo morar numa casa maior e mais bonita. Não é pecado, não tem problema algum. Não tem problema algum ter objetivos financeiros, zero de problema. Se empenhe, trabalhe, ganhe. Não tem problema nenhum você se dedicar ao seu estudo. Você tem mais que se dedicar, que é uma forma de honrar também pai e mãe. Mas não é só o estudo que honra pai e mãe. Se dedique para se formar. Se dedique no seu trabalho. Se dedique a ter sabedoria na aplicação do seu dinheiro. Contudo, o que a Bíblia quer nos dizer é que a felicidade não está nestas muitas outras coisas. A felicidade está em Deus. Você é feliz em Deus e com Deus. O autor de Hebreus, no capítulo 13, versículo 5, ele diz: não amem o dinheiro,
estejam satisfeitos com o que têm. Porque Deus disse: não deixarei, jamais o abandonarei. Ou seja, não fundamente sua felicidade naquilo que você não tem. Mas fundamente sua felicidade naquilo que você já recebeu. Pois afinal, meus irmãos, Deus prometeu que jamais te deixará. Jesus nos disse que estará conosco até o fim. A sua palavra nos diz que ainda que a nossa mãe, que gerou em seu ventre, que nos gerou em seu ventre, ainda que ela venha nos abandonar, virar as costas para nós, ele disse: eu jamais farei isso. Portanto, deposite sua confiança e dependência no provedor e não na provisão. Muitas vezes acontecem coisas boas na nossa vida, né? Aí o que é que a gente diz? Deus é? Deus é o quê? Quando acontece alguma coisa ruim aí, Deus é o quê? Ruim? E por que quando a gente está assim também a gente não diz, Deus é bom? Porque a gente não fala como a viúva, está tudo bom, está tudo bem, tudo vai muito bem. Nós estamos melhor do que merecemos. Deposite sua confiança naquele que abençoa e não na bênção. Paulo disse que havia aprendido, hein, pregador? A viver contente em quaisquer situação. Terça-feira, nós ouvimos aqui. Aliás, no outro contexto, mas em Filipenses também. Fosse na abundância ou na escassez. Mas Paulo, ao final de tudo, falando sobre todas essas coisas, ele conclui, segundo sua fé, segundo sua confiança, ele diz: posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. É Cristo que nos fortalece. E Paulo continua agora, versículo 9 e 10, e diz: mas aqueles que desejam enriquecer caem em tentações e armadilhas e em muitos desejos tolos e nocivos que os levam à ruína e destruição. E o versículo 10, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todo o mal, e alguns, portanto, desejarem dinheiro, desviaram-se da fé e afligiram a si mesmos com muitos sofrimentos. Então, queridos, Jesus, ele foi absolutamente categórico quando ele exortou e advertiu quanto à ganância, e depois afirmou que a vida do homem não consiste na quantidade de seus bens, que nós falamos há pouco sobre isso. E logo depois ele narra exatamente a parábola que falamos. Ele fala do homem
cheio de si. Fala do homem que se gabou da sua grande colheita. E em seguida Jesus o chama de louco. E Paulo aqui fala justamente da mesma forma. Paulo aqui adverte do perigo da ganância, pois tal ganância levam muitos a cair em tentação. A ambição pela riqueza, a ganância pelo dinheiro, levam o ser humano à tentação. Que tentação é essa? A tentação de ter o dinheiro e tê-lo como o seu Deus. Sim, ser rico não é maldição. Nem tampouco ser rico atribui uma vida abençoada. Muitas vezes se vê um homem próspero e diz, aquele homem é um homem abençoado. Só por isso. Assim como também ser pobre não diz respeito a uma vida abençoada. Como também ser pobre não quer dizer que é amaldiçoado. Como os teólogos da prosperidade afirmam que são. Você não prospera porque você está com maldição sobre você, é maldição hereditária, o cabo já é de Cristo, toda maldição foi quebrada e ele ainda está sob maldição. Não, a maldição porque isso era na vida do seu pai, era na vida do seu avô, era na vida do seu bisavô. E o sangue de Cristo não tem poder para quebrar as maldições. E a pior de todas elas, o pecado que me condenava ao inferno. Esse é o tipo de discurso que os teólogos da prosperidade, os coaches, colocam para as pessoas. E uma forma também de tirar dinheiro dos seus bolsos. Mas o que a Bíblia diz é que devoção, com contentamento, submissão, cheio de felicidade, é a certeza exatamente da felicidade. E isso não pelo que eu tenho materialmente, ou cobiço ter, mas pela certeza que a graça que me foi concedida por compaixão e misericórdia é bastante para eu ser feliz, independentemente do que eu não tenho ou venha ter. Muita gente está cheio de dinheiro, cheio de muita prosperidade, mas está sem Cristo. O final é aonde? É inferno. Tem muita gente mais se submetendo a ser rico do que se submetendo a Jesus, que é o Senhor e Salvador de sua vida, ou pelo menos diz que é. Tem contentamento em trabalhar, mas não tem contentamento em trabalhar para o reino. Tem contentamento em sair todos os dias para o trabalho, enfrentar chuva ou sol, mas não tem contentamento de vir ao menos à casa do Senhor. Ao menos. Que é o mínimo do mínimo que a gente pode fazer para a obra do reino. Porque quando vemos aqui, vemos por necessidade. Vemos aqui para sermos alimentados. Vemos aqui para buscar força naquele que é o Todo-Poderoso. E avalie para darmos a Ele. E não tem contentamento nisso. Mas tem contentamento em tantas outras coisas.
Existem muitas pessoas com os bolsos cheios de dinheiro, mas com seus corações abarrotados de devoção e de piedade. Tem gente rica que é devoto, que se submete, que ama se submeter à supremacia de Cristo. Rico, que se dedica. Creio que não é a grande maioria. Mas tem. Abraão foi um, Davi foi outro, Barnabé foi outro. Eram ricos, abastados, mas tinham contentamento, devoção com contentamento, se submetia com alegria ao Senhor da sua salvação. Há muitas pessoas com os bolsos cheios de dinheiro e com seus corações abarrotados de devoção e de piedade. Contudo, há também muitas pessoas com seus corações cheios de dinheiro e suas mentes repletas de impiedade. Aí eu inverso. Anelo o dinheiro, mas não anela servir o Senhor dos céus e da terra. O Todo-Poderoso, o Jeová Jireh, o Deus Salvador. O coração é cheio de dinheiro. É vontade nas coisas desse mundo. Se submete a tudo. Sacrifica a sua saúde. Sacrifica. Cansa. Dorme tarde. Acorda cedo. Dorme tarde. Acorda cedo. Dorme tarde. Acorda cedo. Sai pela madrugada. Estudando e estudando. Traçando estratégias para o seu crescimento, para a sua prosperidade financeira, mas não tira uma hora dessa madrugada. 10 minutos para orar, 10 minutos para ler a Bíblia e fazer o seu devocional em cima daquele versículo. Porque seu coração está abarrotado de dinheiro, do Deus desse mundo, e não dos Deus da salvação que dizem ter. O dinheiro é bênção em nossas vidas. Mas o dinheiro só é bênção na minha e na tua vida, João, se ele estiver a nosso serviço. A gente diz a ele, faça isso, e ele faz. Agora, quando o dinheiro, nós é que estamos ao seu serviço, ele diz, faça assim. Não, mas eu preciso fazer isso para a glória de Deus. Que conversa, a glória ceder a mim. Porque sou eu, o seu dinheiro, que paga as suas contas. Sou eu, o seu dinheiro, que faz a sua feira. Sou eu, o seu dinheiro, que bota gasolina no seu carro. Sou eu, o seu dinheiro. Adore a mim. É triste quando nossas vidas estão ao serviço do dinheiro. Quem ama o dinheiro não poderá amar a Deus. Seja seu dinheiro pouco ou muito, seja R$1 ou 1 bilhão, quem ama o dinheiro é transgressor em tentação. E assim entregam-se facilmente aos seus maus, piores, perversos, imorais e descontrolados desejos. Sempre será pouco que tem
para esses. E sabe por quê? Porque a busca é pela felicidade no dinheiro. E como o dinheiro não traz felicidade, sempre ali existirá um ganancioso. Sempre ali o ganancioso vai amar mais o dinheiro. Contudo, sua alma nunca deixará de ser vazia, vai ser vazia hoje e sempre. Em Eclesiastes, capítulo 5, versículo 10, o texto diz: quem ama o dinheiro nunca terá o suficiente. Quem ama a riqueza nunca se satisfará com o que ganha. Não faz sentido viver desse modo. Aquele que ama o dinheiro será sempre insatisfeito. Aquele que ama o dinheiro estará sempre querendo mais a fim de quê? De preencher o vazio da sua alma. E o vazio da alma de um ser humano só é preenchido pelo Criador do ser humano, que é Deus. A vida desse que ama o dinheiro, torna-se uma vida perigosa. E sabe por quê? Porque seus esforços por percorrer um caminho para ganhar mais dinheiro vão lhes fazendo percorrer paralelamente um caminho de muitas perdas. Alguns perdem o respeito. Quando perde o respeito, perde a dignidade. Quando perde a dignidade, perde a honra. Quando perde a honra é porque já perdeu a consciência. E muitos atrás de todas essas coisas perderam, sabe o que? O casamento. Quantos e quantos casamentos já faliram por causa do dinheiro? Que eu queria um marido mais rico, que eu queria uma esposa que trabalhasse mais. E muitas vezes isso acontece como se o marido jogasse a obrigação toda para cima de sua esposa. Mas muitos casamentos têm acabado por isso. Perde o casamento, perde o quê? Perde a família. Um casamento que se desfaz também uma família. E as perdas são muito grandes, imensuráveis, traumas, dores. Por amor do dinheiro, muitos casamentos se acabam e famílias são destruídas. E por fim, por amor ao dinheiro, se perde a própria alma. O pior de todos os prejuízos. Portanto, o amor ao dinheiro leva a uma vida de tormento e sofrimento. A riqueza, queridos, tem um custo. E como diz um certo dito, a fama tem seu preço. Uma pessoa que não é rica, se tem uma coisa que ela não se preocupa, sabe com o que é? É que se o carro dela é blindado. Tá nem aí. Uma pessoa que não tem dinheiro, ela está preocupada de ter segurança do seu lado, pastor Antônio. Hoje tem até pregador, né, que tem pastor, tem segurança, andando com ele para cima.
Agora, já aqueles que amam o dinheiro, ele tem pelo menos duas grandes preocupações. Duas. Visto que ele tem dois grandes problemas para cuidar. Aqueles que amam dinheiro, o primeiro problema, a primeira preocupação é ganhar, ganhar e ganhar e ganhar e ganhar dinheiro. Se ele para de ganhar dinheiro, ele perde o sono. Ele perde a paz. Na verdade, ele nunca teve paz. Segundo problema, segunda preocupação. O primeiro é ganhar, ganhar e ganhar dinheiro. A segunda é não perder dinheiro. O amor ao dinheiro leva uma pessoa ao cuidado desmedido pelas suas posses. Se o carro dele pode ser uma Mercedes top, uma Ferrari, pode ser também um Fusquinha. O valor daquele bem para ele vai depender do amor dele pelo dinheiro. Se for um Fusquinha, for uma Ferrari e tiver um arranhãozinho, pronto, ele já perdeu o mês. Então ele tem um cuidado desmedido pelas suas posses. E esse cuidado é ao ponto dele não conseguir nem dormir. Oxe, o para-choque do meu carro como vai ficar? E passa a noite todinha sem dormir. Fecha a cara para a mulher, fecha a cara para os filhos. E é porque nem foi o filho nem a mulher que bateu, foi ele mesmo. E avalia se foi o filho e a mulher, ele mata os dois. Então leva um cuidado fora do comum. Lhe falta paz. E volto a dizer, porque paz nunca teve. Porque a paz era o seu carro. E sua paz foi riscada, foi amassada. E assim ele vive em completo desespero. Buscando felicidade onde não tem. Foi o dinheiro que levou o jovem rico para distante do pai. Me dá minha herança, pai. Eu vou cuidar na minha vida. Tu fosse importante para mim até agora, e agora por diante, eu sou importante. E o meu dinheiro é o meu Deus. Foi o dinheiro que fez Judas trair Jesus e ao fim se suicidar. Queridos, é por amor ao dinheiro que muitas pessoas se deixam levar a uma vida de ruína e de destruição. Contudo, o pior do amor ao dinheiro não é somente o prejuízo e consequências de ordem emocionais, de ordem temporais, mas a ruína, a destruição, os tormentos e os sofrimentos eternos no inferno. O amor ao dinheiro está travestido de luxo, de beleza, de deslumbre, de fascínio. Na verdade, por detrás
desta utópica fantasia, dessa mentirosa fantasia, desse sonho. Sabe o que está por trás de tudo isso? Desse fascínio, dessa beleza, desse deslumbre? Por trás está o inferno. E algumas pessoas, por cobiçarem e amarem o dinheiro, desviaram-se da fé. Rejeitaram e têm rejeitado aquele que gera em nossa vida piedade com contentamento. Aquele que é o único que pode gerar em nossas vidas a verdadeira e completa felicidade. Esses têm rejeitado por amor ao dinheiro, às coisas, ao mundo. Por esses dias, o pastor Mário publicou um hino lá no Instagram, acho que era Instagram ou era o YouTube, não lembro. Um hino muito bonito. Aquele hino que tem um título, Sou Feliz. Outros dizem, sou feliz com Jesus. E esse hino foi escrito num momento demasiadamente difícil na vida do autor daquela letra. Horatio Spafford. E Horatio, ou Spafford, como mais é conhecido, foi conhecido, ele viveu entre os anos 1829 e 1888. E em uma das ações evangelísticas de Dwight Moody, o grande evangelista Dwight Moody, para a glória de Deus, foi lá que ele teve um encontro com Jesus, foi lá que ele se converteu. E ali ele travou uma amizade com Dwight Moody. Spafford, ele era um profissional do direito, era advogado, e ele era muito rico, dono de muitos bens. Muitos imóveis em seu nome na cidade de Chicago. Ocorre que em 1871 teve um incêndio na cidade de Chicago, nos Estados Unidos, onde Spafford havia ali investido no mercado imobiliário de forma maciça. E assim ele teve a maior parte dos seus imóveis destruído pelo fogo. Nada disso tirou a felicidade da vida de Spafford. A alegria com contentamento, ou contentamento com alegria. Nada disso. Ocorre que 2 anos após esse trágico incêndio, Spafford ele resolveu passar as férias com sua família na Inglaterra. E essas férias também era devido a um luto, porque havia perdido um filho. Ele escolheu também a Inglaterra e nessa época, sabe por quê? Porque ele não ia só se divertir. Ele ia também se encontrar lá com Dwight Moody, que estava fazendo uma cruzada evangelística lá. Ocorre, queridos, que devido alguns compromissos que ele tinha, ele teve que enviar sua família na frente, suas 4 filhas e sua esposa, numa viagem de navio, cruzando todo o Atlântico. E ao cruzarem o Atlântico, o navio onde ia sua esposa e suas 4 filhas colidiram com outra embarcação. E assim veio a pique, naufragou. E ali morreram 226 pessoas, inclusa a essas pessoas estavam suas 4 filhas.
Só sobreviveu sua esposa. E sua esposa, ao chegar na Inglaterra, lhe envia então um telegrama. E no telegrama ela escreveu: salva, porém sozinha. Perda de patrimônio extenso e grande, perda de um filho, perda de 4 filhos. Spafford imediatamente viajou ao encontro de sua esposa. Na viagem, pede ao comandante do navio que, quando chegasse próximo ao local onde havia acontecido aquele naufrágio, o avisasse. E assim foram até a cabine, o avisaram e ele subiu ao convés. E diante do local daquela tragédia, o Deus de toda graça, o Deus de todo consolo, o Deus que gera nas vidas eterno contentamento, gerou no coração daquele irmão a letra de um belíssimo hino que diz: se paz, Ministério de Louvor, se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ou seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Alegria, devoção com contentamento. Devoção com contentamento. Preste bem atenção que eu vou finalizar. Uma coisa é estar feliz. Estar feliz. Outra coisa é ser feliz. Estar feliz, queridos, depende da circunstância. Está tudo indo bem? Abre o sorriso, né? Quando a gente pergunta, como é que está? Estou bem. Não é assim? Saiu o resultado do concurso. Passei. Como é que você está? Estou feliz. Está feliz? Estou feliz. Saiu o resultado da biópsia. Deu o quê? Deu negativo. E aí, como é que você está? Estou muito feliz. Meu filho se acidentou. Ele está na UTI. Passou lá 1 mês, 2 meses, correndo perigo de vida. E agora como é que ele está? Não, ele saiu. Já está no apartamento, praticamente recuperado. Como é que você está? Estou feliz. Chegou minha demissão do trabalho. Como é que você está?
Estou triste. Chegou o resultado do concurso que eu estudei tanto e não passei. Como é que você está? Estou triste. Chegou notícia do hospital. Meu filho estava lá há 2 meses na UTI, em coma. Qual foi a notícia? Ele morreu. Como é que você está? Eu estou triste. Como é que Spafor estava? Triste. Mas se você perguntasse, e ele perguntasse à sua alma, como é que você está, minha alma? Estou feliz com meu Jesus. Estar feliz depende das circunstâncias. Mas ser feliz depende de quem é a minha e a sua fonte de riqueza. Se a minha e a sua fonte de riqueza for Cristo, você, nós seremos felizes, ainda que em meio a muito choro, mas felizes. Por quê? Por quê? Porque a minha vontade, a minha alegria, o meu riso, o meu contentamento é me colocar em completa devoção ao meu Senhor e viver todos os seus propósitos. É ter a certeza que se não foi o Senhor que veio ao meu encontro, que seria de minha eclésia? Que seria de tu? Que seria de tu, Letícia? Que seria de você, Josete? Estou feliz e sou feliz com Jesus. Jesus é a nossa grande riqueza e a nossa grande segurança. Ainda que dê tudo errado, mas ao final dará certo. Porque se Ele é por nós, quem será contra nós? Vamos se pôr em pé e vamos louvar ao Senhor nosso Deus. Entrega a sua adoração ao Senhor, meu irmão.